Olá pessoal, bem, eu quero estudar hoje com vocês mais uma das parábolas de Jesus, mas sempre dentro do seu contexto original, porque só assim a gente irá poder ter a melhor interpretação das parábolas de Jesus. Vejam bem, toda parábola tem uma mensagem oculta, toda parábola tem um segredo, tem algo misterioso. Jesus falava por parábolas por alguns motivos, entre os quais eu quero destacar que em certas circunstâncias Jesus falava por parábolas por motivos de segurança pessoal e também por prudência. Outro motivo pelo qual Jesus falava por parábolas é que nem todos os ouvintes estavam preparados para ouvir uma mensagem clara e direta de Jesus. Nem todos, vamos dizer, tinham ouvidos para ouvir. Por esses motivos, Jesus frequentemente fazia uso do recurso das parábolas. Aliás, isto era muito comum entre os judeus. E eu quero ler para vocês o que encontramos lá no livro de Mateus, no capítulo 13, dos versos 10 em diante. Diz o seguinte: Então aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram: Mestre, por que lhes fala por parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Bem, por mais incrível que possa parecer, passados 2000 anos, a parábola que vamos abordar ainda não foi plenamente compreendida. Vamos ver essa parábola? Está lá no livro de Mateus mesmo, no capítulo 13, e apenas 2 versos, 31 e 32. E diz o seguinte: Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Gente, esta é uma parábola absolutamente e aparentemente simples. Apenas 2 versos, no entanto, a mensagem contida nesta parábola é de grande importância. E o cristianismo, de modo geral, tem feito uma interpretação dessa parábola que difere bastante do objetivo de Jesus ao contá-la. Por exemplo, o cristianismo diz que o crescimento da árvore de mostarda significa o crescimento do Evangelho. Outros dizem que se refere ao crescimento espiritual das pessoas. Outros ainda dizem que o crescimento da árvore de mostarda significa o crescimento do reino de Deus. E há aqueles ainda que afirmam que esta parábola fala a respeito da fé. E para isso eles se utilizam de Mateus 17, verso 20, que diz o seguinte: E Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então há algumas pessoas, apoiando-se em Mateus 17, 20, dizem que a parábola trata de fé. Mas nós iremos ver
que o objetivo de Jesus ao relatar a parábola não é falar da fé. Vamos ver. Bem, será que faz sentido estas interpretações que acabamos de falar para vocês? Ou Jesus está usando a imagem do grão de mostarda que depois de semeado torna-se uma grande árvore e os pássaros vêm fazer ninhos nos seus galhos para transmitir uma mensagem? E que mensagem será essa? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, a árvore de mostarda, a árvore propriamente dita, não existe. O que existe é apenas um arbusto de no máximo ali 80, 90 centímetros de altura e, portanto, não dispõe de galhos para que os pássaros possam fazer ninhos neles. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver pregadores que, tendo dito que estavam voltando de Israel, trouxeram sementes de mostarda para dar aos irmãos e diziam: olha, se a sua fé for como este grão de mostarda, você vai fazer maravilhas na sua vida. Bem, outra coisa importante é que no original a palavra usada para dizer semente nesta parábola é zera, em hebraico, que também pode significar descendência. Tanto semente significa, tanto zera significa semente como descendência. E eu vou dar apenas 2 exemplos para vocês do significado de zera. Gênesis capítulo 12, verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência, zera, darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 13, verso 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência, zera novamente, para sempre. Portanto, zera significa semente nessa parábola, mas na grande maioria dos textos bíblicos, zera significa descendência. Para que vocês possam entender melhor o sentido e o objetivo de Jesus ao falar da semente, ao ouvirem Jesus dizer que a semente de mostarda era a menor das sementes, imediatamente os judeus presentes ali ouvindo aquela parábola lembraram-se de Deuteronômio 7, verso 7. E o que é que diz Deuteronômio 7, verso 7? Diz o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Imediatamente os ouvintes entenderam que Jesus, ao relatar a parábola e falar da semente de mostarda, que iria crescer, germinar, crescer e se tornar uma grande árvore, eles entenderam que Jesus estava se referindo a Israel. Assim, fica muito claro, nesta parábola, Jesus não estava realmente falando de fé. Em Mateus 17, 20, o assunto é fé. Na parábola, o assunto não é fé. Então eu te convido para assistir o próximo vídeo, continuação deste tema, em que daremos a interpretação do que significa o pé de mostarda, que se tornaria uma árvore grande e que nos seus ramos os pássaros iriam fazer ninho. Qual a mensagem que Jesus estava querendo transmitir? Bem, hoje, 2000 anos depois, podemos ver a profecia contida nesta parábola em pleno cumprimento. Então eu convido você a assistir a
continuidade deste tema em nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você.